achei Jesus, meu Salvador, ao dar aquilo que fez por mim. Eu quero sim e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Deixa de defender, seguro bem estou, forte braço com seu poder, ampara-me contente. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. E quando necessitado eu sou, eu posso ao seu tesouro celestial. Que bênçãos que faz recorrer, graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Bom dia, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegramos e rejubilamos no Senhor, esse dia tão especial. O Senhor te abençoe, te guarde, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Seja esse um tempo especial para ouvirmos o Senhor falando então ao nosso coração. Todos possam ser grandemente edificados no Senhor. O Senhor possa nos dar a sabedoria necessária para esse tempo, para esse dia, quando é um dia importante, né, para nós, hoje à noite. Se o Senhor assim nos permitir, estaremos tendo a nossa primeira reunião presencial depois de toda esse tempo de 6 meses de paralisação. Esperamos em Deus que tudo transcorra bem. A gente está tomando todos os cuidados, estamos orientando a todos a respeito dos cuidados necessários, cuidados esses que a gente vai dar mais uma orientação ainda hoje ao final da nossa transmissão. Estamos fazendo através do grupo do WhatsApp da igreja, porque nós queremos sim estar juntos, mas queremos que todos estejam bem e entrem aqui, saiam felizes na presença do Senhor. Então mais tarde eu falo um pouco mais ao final dessa transmissão sobre isto, e que o Senhor nos ajude realmente nesses momentos de pandemia a entender e ouvir a vontade do Senhor nessa hora. Não é isso? Então vamos continuar caminhando a cada dia
com o nosso Deus. Então estamos aqui, nós vamos orar agora. Logo depois eu quero ler um texto na Palavra de Deus, que será a meditação do domingo pela manhã, que é um tempo de ensino bíblico, e nós estamos fazendo isso durante essas semanas, esse tempo de afastamento, até que nós consigamos voltar também com a escola bíblica dominical. Aí os irmãos que são responsáveis pela escola dominical assumirão, né, dentro das medidas de segurança, mas por enquanto a gente está trazendo esses ensinos aos domingos pela manhã, tentando não deixar esse vácuo, né, no domingo pela manhã também. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu e por esse novo dia, o dia que o Senhor nos presenteia como renovação da misericórdia do Senhor para a nossa vida. Conforme o Senhor já nos ensinou na sua palavra, que a cada amanhecer é um tempo de renovar da misericórdia do Senhor em nós. O Senhor cuidou de nós durante a noite, enquanto nós dormíamos, descansávamos, renovávamos as nossas forças, e agora nós estamos para um novo dia, nesse dia que nós chamamos o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Que o Senhor nos dê, Deus, condições de vivê-lo na presença do Senhor, que os ensinos que o Senhor vai nos trazer possa nos edificar e que seja um dia marcado pela presença do Senhor, preparando-nos, Deus, também para este retorno à noite, que o Senhor possa encaminhar tudo aquilo que nós precisamos e, sobretudo, que o Senhor possa transmitir ao nosso coração as verdades absolutas da palavra do Senhor. E nesse tempo de comunhão, sem podermos estar muito próximos uns dos outros, mas exercemos a comunhão uns com os outros, porque todos estamos ligados a uma só fonte, que é o Senhor. Então, estamos juntos e unidos no Senhor. Então, que o Senhor possa trazer essas pessoas que se inscreveram para participar e que seja marcado pela Tua presença e que nós possamos realmente aprender muito. Que a ceia do Senhor desta noite seja um marco na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, Salmo ou Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. O 23 é um texto de muitos conselhos preciosos que o Senhor nos deixa registrado na sua palavra. Não existem evidências de que esse capítulo 23 de Provérbios tenha sido escrito por Salomão, mas o importante é saber que aqui nós temos revelações do Senhor para a nossa vida. Ele trata aqui das questões diárias, questões dos relacionamentos, desde a forma como você se apresenta a uma autoridade, a forma como você conversa, como você vive com as pessoas, como você respeita os mais velhos, como você convive com as situações com os mais novos, como nós vivemos com uma vida de disciplina pessoal, como nós educamos os filhos, e ele trata aqui também da questão, como nós vemos a questão das pessoas que não servem ao Senhor e que elas progridem financeiramente, como nós podemos encarar todas estas coisas, e a partir do 19 ele trata de uma outra questão aqui. Deixa eu só ler a partir do 19 aqui então. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige
no caminho o teu coração. Não esteja entre os berberrões de vinho, nem os comilões de carne. E que coisa aqui, hein? Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestes rotas, vestes rasgadas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse é o tema que eu quero tratar depois. Compra a verdade e não a vendas. Sim, sabedoria e a misericórdia e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará, ainda muito mais se alegrará nele. A nossa meditação, ela vai basear no versículo 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E aí ele vai continuar falando a respeito dessa vivência no dia a dia, nessa questão de entendimento, né? Como proceder no dia a dia. Esses ensinamentos, na verdade, ele inicia no capítulo 22, no versículo 17, e vai concluir lá no final do capítulo 24, no versículo 34. Então, é um conjunto de ensinamentos práticos para a vida no dia a dia. Seria muito importante se você tirasse um tempinho, aproveitando hoje aí o domingo, né? Tirasse um tempinho e desse uma lida nesses versículos, né? Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 17 até o capítulo 24, versículo 34 de Provérbios. Então, você vai encontrar aqui algumas coisas muito preciosas, né? Para nossa vida, para esse tempo especial na sua vida, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse versículo 26. Dá-me, filho meu, teu coração, olhos, observem os meus caminhos. Interessante que quando se atribui esse texto de forma profética, que o autor estava falando a respeito de Deus, o convite de Deus para que nós entreguemos a Ele o nosso coração, nós vamos encontrar uma série de coisas importantes aqui nessas poucas palavras desse versículo. A primeira delas é que a escolha de entregar o nosso coração não é algo que você toma à força. Entregamos o nosso coração ao Senhor, é uma escolha que nós fazemos. Muitas vezes nós falamos em sentimentos, como algumas coisas como sentimentos, mas tem certas situações que são escolhas. Nós escolhemos amar alguém ou não. Amor não é sentimento, é atitude. Nós escolhemos perdoar alguém ou não. Perdão também não é escolha, não é sentimento, é escolha. Então, essas questões são importantes para nós entendermos algo que Deus nos deixou, que foi o livre-arbítrio. Deus, quando nos fez o nosso corpo lá no Éden, nos deu então esse direito da escolha. E nesse tempo de direito de escolhas é que veio então o pecado. O pecado afasta o homem da presença de Deus, de tal forma que Deus vai providenciar então Jesus Cristo, seu Filho, para que ele possa
vir para nos resgatar dos nossos pecados, mas mesmo essa volta para o Senhor é uma escolha que nós fazemos. Se nós queremos ou não, Ele não arranca de nós, Ele não nos toma, é uma decisão que nós tomamos na nossa vida de querer ou não servir ao Senhor. Então, nesse versículo há um pedido, há uma convocação: dá-me. Tenha a atitude de abrir mão de algo que você acha que é seu e entregá-lo ao Senhor. Quando você tem um objeto e alguém chega: você pode me dar esse objeto? Quando você tem algo e alguém chega: você pode me dar algo? Você não tem posse mais sobre aquilo que você deu. Aquilo que você doou não pertence mais a você. Alguém precisa ser ajudado financeiramente ou com alimentos, você providencia e você dá. Você não tem posse mais sobre aquilo, a posse agora é do outro. Aquilo agora pertence a ele, ele vai fazer o que ele quiser com aquilo que você doou para ele. Então, é essa a expressão aqui desse versículo. É abrir mão do nosso coração para entregar ao Senhor, para que Ele faça dele como Ele achar melhor, para que Ele use da forma que convém a Ele, o Senhor, usá-lo. E como nós sabemos, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Ele sempre vai usá-lo para glorificar o nome dEle. A nossa vida, quando nós ouvimos a palavra coração, nós precisamos entender aqui o coração como a fonte da vida, a sede da nossa vida, a existência da nossa vida, o nosso ser como um todo. Então nós entregamos como um ato voluntário nosso. Ele faz o pedido, mas a escolha de entregar ou não é nossa. Somos nós quem escolhemos se nós vamos entregar ou não. Como uma pessoa que te pede uma ajuda na rua, ela vai pedir. Agora, o ato de se dar essa ajuda, é você quem vai tomar. Essa atitude é sua. Então, muitas pessoas, às vezes, perdem um privilégio muito grande de servir ao Senhor, porque elas querem continuar tendo posse daquilo que elas dão para Deus. Elas falam que entregaram o seu coração para Deus, mas querem tomar posse dele, mas querem controlar aquilo que elas deram, que não pertence mais a ela. Elas querem controlar o dia a dia, querem controlar o tempo dela, querem controlar aquilo que Deus está pedindo delas. Elas querem dar, mas querem ter o controle. E não é isso que significa dar algo ao Senhor. Dar algo ao Senhor significa que nós não temos mais controle sobre nada daquilo que nós devolvemos ao Senhor. Interessante que quando Ele nos conclama a dar, Ele não está falando de algo que já não pertencesse a Ele. Foi Ele que fez, tudo é dele por direito de criação, mas Ele nos permite usar a nossa vida e deseja então agora é que nós tenhamos então essa atitude no nosso dia de devolver a Ele, porque sabemos que como nós somos pecadores, nós não sabemos fazer bom uso das coisas que Deus nos dá, nós sabemos disso, né? Mas quando nós entregamos aquilo que Deus nos deu nas mãos dEle, Ele vai fazer um bom uso daquilo que Ele nos deu. Então, a primeira coisa nesse versículo é nós entendermos esta escolha que nós fazemos, essa decisão que nós tomamos. Queremos realmente dar o nosso coração ao Senhor? Queremos mesmo que Ele seja Senhor da nossa vida? Queremos mesmo que Ele esteja na nossa casa, controlando e dirigindo a nossa casa? Queremos mesmo que Ele
seja aquele que vai nos sustentar, nos fortalecer, nos renovar a cada dia. Então, a expressão bíblica é: dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, os teus olhos, olhe para os meus caminhos, observe exatamente aquilo que eu tenho deixado, o caminho que eu tenho deixado vocês seguirem. Os olhos, eles precisam enxergar, precisam ter a finalidade deles, que é enxergar. Muitas pessoas com uma visão embaçada, né? Como aquele homem que Jesus foi curar e passou uma lama nos olhos dele. Ele enxergava os homens como árvores. Visão muito turva, muito embaçada das coisas, né? Precisamos ter uma visão muito clara do Senhor. Os nossos olhos precisam encarar a palavra de Deus, os caminhos que Deus tem nos deixado pela sua palavra, como a verdade absoluta de Deus, para que nós possamos realmente entender realmente todo esse propósito que Deus tem para a nossa vida e viver e descansar no propósito do Senhor para o nosso dia a dia. Não podemos ficar tentando manipular os nossos caminhos. Se o nosso coração ainda não foi entregue ao Senhor, também os nossos caminhos não serão os caminhos do Senhor. Se o nosso coração não foi entregue ao Senhor, com certeza os nossos olhos também não enxergarão os caminhos que o Senhor estará nos mostrando. É por isso que muitas vezes nós tomamos decisões, tomamos atitudes que fazem tanto mal para nós, porque às vezes nosso coração está tão manipulado por nós mesmos, não pertence ao Senhor, e os nossos olhos enxergam aquilo que o coração mal quer enxergar. Nossos olhos, eles vão enxergar de forma clara quando o nosso coração pertencer ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Precisamos, meus irmãos, ter esse entendimento de que nós precisamos entregar ao Senhor a nossa vida. Precisamos entregar voluntariamente. O nosso coração tem que estar no Senhor, voluntariamente tem que estar no Senhor, viver na presença do Senhor continuamente. Vamos conversar sobre alguns outros textos, ainda um pouco mais, a gente tem alguns minutos ainda. Vamos conversar um pouco mais ainda dentro desse mesmo tema, vamos aprofundar um pouco mais aqui dentro de alguns outros textos bíblicos para nós entendermos tudo isto. Deixar marcado o texto de Provérbios, eu vou voltar nele algumas vezes e vamos no Romanos capítulo 12, é um texto também bem conhecido, não é isso? Os irmãos com certeza conhecem, eu já falei sobre esse texto por diversas vezes, né? Muitas vezes mesmo nós já falamos, pegamos sermões aqui diferentes, né? Sobre esse texto, Romanos capítulo 12, primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja aqui que Paulo está falando aqui para que o nosso corpo seja apresentado ao Senhor como um sacrifício vivo. O nosso corpo, criação de Deus, tem que ser apresentado ao Senhor. Quando nós falamos aqui do coração, dos olhos, né, dos caminhos, nós estamos aqui pensando no corpo, na totalidade do nosso ser. E aí Paulo nos chama a atenção nesse capítulo 12, no versículo 1.
pela compaixão de Deus, apresentem, entreguem, deem o seu coração, o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus pelo culto racional. Então, a expressão que Paulo usa, apresentai-vos, e a expressão que Provérbios capítulo 23, 26 diz no início, é o mesmo significado. Apresentem, deem, ofertem, entreguem, porque Deus só pode usar aquilo que pertence a Ele. Deus só pode usar aquilo que foi consagrado a Ele. Deus só pode usar aquilo que é posse dEle. E se você deseja ser usado pelo Senhor, apresentando um culto racional ao Senhor, você tem que apresentar o seu corpo, tem que entregar o seu ser, reconhecer que nada é seu mesmo, mas que tudo é do Senhor. Quem seria você se não fosse o Senhor? Por isso que ele usa a expressão ali em Romanos capítulo 12, rogo-se pela misericórdia de Deus. Isso é ato de misericórdia de Deus, meus queridos, nos dar essa oportunidade. É a oportunidade que Deus está nos dando. Nós não merecemos isto. Nós não merecemos misericórdia, só misericórdia de Deus e mais nada. E ele diz, apresentem, Deus está tendo misericórdia de vocês, então declarem que vocês não são de vocês mesmos, vocês pertencem ao Senhor, vivam intensamente na presença do Senhor. Ele vai falar sobre a transformação do corpo. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que nós precisamos realmente definir o que nós queremos para a nossa vida, e essa definição do que nós queremos então passa diretamente por essa nossa atitude de querer servir ao Senhor, de querer ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus usa todo tipo de vaso, mas que está disponível para Ele. Deus não precisa ficar obrigando ninguém a fazer nada. Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele não fica mendigando, se eu não fizer ninguém vai fazer. Alguém vai fazer, com certeza, porque a obra é de Deus. Se você negar servir de alguma forma, Deus vai levantar outras pessoas, porque a obra dele, ela só vai encerrar no dia que ele voltar e levar a sua igreja para estar com ele. Enquanto estivermos aqui, ele vai prover meios para que a sua obra seja realizada. Então, se você não faz, Deus levanta outros, mas se Ele te dá a oportunidade de fazer, não perca, porque você é o melhor beneficiado, ou o maior beneficiado em servir ao Senhor. Saber que você serve a um Deus tão maravilhoso, que por misericórdia Ele utiliza você para a glória dEle. Que Ele te dê graça para entender isto. Meus queridos, quando nós entendemos a questão da entrega do nosso coração, da nossa vida ao Senhor, uma outra coisa muito importante vem então à nossa mente, e eu quero destacá-lo em dois versículos, dois textos diferentes. Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios 3,17, Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Então veja, olha, para que Cristo habite pela fé. O que vai fazer o seu corpo ser utilizado para a glorificação do nome do Senhor é a morada de Jesus que vai acontecer em você, mas isso é um ato de fé. Agora entenda uma coisa,
Jesus não é um visitante na sua vida, ele é um morador. É isso que Paulo diz aqui, que Cristo habite. Isto é um ato de moradia constante. Ele deseja entrar no seu coração, fazer morada nele, estar nele continuamente, de forma que onde você estiver, ele estará junto com você. Por isso é que certa vez Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o preço de servir a Jesus. E ele fala sobre isto a respeito de alguém que quer construir uma torre e não calcula o preço, né? Então ele começa a construção e para pela metade. O que ele está ensinando ali para nós é o seguinte: se nós queremos servir a Jesus, nós precisamos aprender que nós temos um preço a pagar. Jesus pagou o preço pela salvação na cruz do Calvário, mas nós temos um preço a pagar através da nossa renúncia de saber que Cristo está presente em nós. Ele está onde nós estamos. Ele está onde nós estamos. Não é um ato apenas de saber assim, Jesus está lá, então tudo vai estar abençoado. Não, ele está ali naquele lugar, vai estar abençoado, sim, mas prioritariamente ele vai estar vendo o que você está fazendo. Ele vai ver o que você está pensando. Ele vai ver o que você está falando. Ele vai ver com quem você está se relacionando. Ele vai ver todas as coisas que acontecem na sua vida, no dia a dia, porque ele mora ali. Você mora aí dentro da sua casa, você é morador aí, você vê tudo que acontece dentro da sua casa. Você vê o que acontece com quem está dentro da sua casa, aí com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, vê até o que acontece com os vizinhos. Porque você está morando ali, você mora ali, você mora nesse lugar. Quando Jesus mora, habita nesse lugar, ele vê tudo que está acontecendo, coisas boas e más. Ele vê tudo. As boas ele vai nos renovar para fazer outras melhores. As más, ele está ali para nos ajudar a superar esse momento, a nos mostrar, tem solução, não leve por esse caminho, se arrependa do que você está fazendo, sirva de coração, você confesse a Ele, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, porque o Senhor habita pela fé, o Senhor habita no meu coração, o Senhor sabe as coisas que eu penso, que eu falo, me perdoe e muda a minha vida, transforma o meu ser, porque eu quero que o Senhor esteja vivendo no meu coração. Cristo habite pela fé no vosso coração. Isso é um ato de fé, meu querido, querer Jesus no seu coração, querer Jesus na sua vida, querer Jesus continuamente em você, onde você for, é um ato de fé. E aí ele diz aqui, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, ele usa aqui essa palavra, essa expressão, arraigados é a palavra raiz, enraizados, né? Fundados é uma construção. Fundados aqui é a lembrança do alicerce, né? Você tem que, para fazer um alicerce, você tem que preparar o terreno, as ferragens têm que estar cruzadas da forma correta, para que aquele alicerce possa ter firmeza. Uma raiz de uma árvore, ela vai cruzando ali, né, no solo, e vai se amarrando, né, uma parte na outra, para que esse processo de amarrar dê estabilidade, para que ela não caia com os ventos, né? É a mesma figura da construção que Jesus utilizou lá, da casa construída na areia, né? Então, meus queridos, quando nós olhamos essas expressões, é o seguinte, que quando pela fé Jesus já está morando em nosso coração, há um objetivo. Quando ele está morando em nosso coração, ele está produzindo em nós uma raiz sólida, que não é qualquer vento que vai derrubar. Ele vai estar colocando alicerces sólidos em nós, para que vivamos fundamentados no amor. Porque, meus queridos, para viver fundamentado no amor, somente com a presença de Jesus morando em nós. Porque Ele é aquele que nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo.
E Jesus falou sobre isso, que Deus prova o seu amor para conosco, enviou Jesus. Jesus é a prova desse amor, e a prova desse amor é que Jesus foi lá na cruz, morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então Jesus é a revelação do amor de Deus, é a prova do amor de Deus por nós. Então quando Ele habita pela fé no seu coração, quando Ele habita pela fé na sua vida, você agora passa a viver fundamentado no amor verdadeiro. Você vai entender o que é o verdadeiro amor quando Jesus estiver morando no seu coração. Quando Jesus estiver morando, habitando mesmo na sua casa. Quando Jesus tiver liberdade, quando você já tiver entregue a sua vida a Ele e convidado Jesus para morar com você. Não uma visita temporária, que Ele vai lá um pouquinho no momento que você precisa de um favor dEle, como muitos fazem, né? Mas estar presente continuamente, morando, habitante, morador ali na sua vida. Eu concluo nesta manhã e eu volto nesse texto domingo que vem, mas eu quero concluir nesta manhã com Hebreus capítulo 13, versículo 9, para que a gente possa dar uma continuidade na outra semana. Hebreus capítulo 13, versículo de número 9. O autor da carta aos Hebreus diz assim: não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. É bom que o seu coração se fortifique com a graça que há em Cristo Jesus. É bom que você fortifique a sua fé na graça que há em Cristo Jesus. Que o seu coração seja o lugar da habitação do Senhor. Que você seja fortificado na graça de Jesus, para que o seu coração, para que a sua vida pertença ao Senhor. Esta semana a gente vai ver outras partes do nosso corpo que podem ser colocadas à disposição do Senhor, como as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, a nossa voz, os nossos lábios, a nossa boca, os nossos pensamentos. Eu quero, durante essas semanas, pela manhã, domingo pela manhã, tratar sobre essa questão da nossa vida, o nosso corpo como um todo, na expressão de entrega ao Senhor, porque é assim que nós vamos entender então como é bom servir a Jesus. Então que você possa começar hoje servindo a Jesus com o seu coração, entregando a sua vida ao Senhor e deixando Jesus morar pela fé na sua vida, morar pela fé na sua casa, que Ele possa morar e fazer as mudanças que Ele quiser dentro da sua casa. Quando você mora naquela casa onde você está, você pode mudar, não é isso? Você, marido, esposa, né? Vocês querem mudar um móvel de lugar, colocar no outro, quer mudar uma coisa ou outra, uma cor, que vocês moram ali, vocês têm liberdade para mudar o que vocês quiserem, não é? É assim que o Senhor faz. Quando Ele está no nosso coração, está na nossa casa, Ele muda muita coisa. Ele começa a mudar as coisas e sempre muda para melhor, tá? Ele nunca muda para pior. Se Ele desejar mudar algo na sua vida, aceite a mudança do Senhor e que Ele possa fazer essa mudança realmente em você. Possamos viver então esse tempo de mudanças e grandes transformações, radicais transformações na presença do nosso Deus. Amém? Muito bem, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, nesse momento, nos receber na Tua presença,
quando nós lemos a Tua Palavra, Deus. Queremos entregar ao Senhor a nossa vida, Pai, como um todo. Deus, esse pedido, dá-me o Teu coração, Deus. Ecoa no nosso coração de tal forma que nós queremos, Deus, abrir mão de tudo, entregar ao Senhor. Senhor, Senhor seja aquele que controle todo o nosso ser. Nossa vida é Tua, tudo é Teu, Deus, nós não temos nada. A nossa vida é passageira, nós só temos um tempo de vida que o Senhor nos dá também. Nada é nosso mesmo. Mas, Deus, que esse tempo que nós estamos juntos, que nós vivemos juntos, Pai, que o Senhor possa nos dar condições, Pai, de vivermos na presença do Senhor, honrando o Teu nome, glorificando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser exaltado, Deus. Faz morada, ó Deus, nesta vida, ó Deus. Seja o morador desta vida e aquilo que precisar ser arrumado dentro desta vida, Deus, que estiver fora do lugar. Pai, em nome de Jesus, assuma o controle ali e realize transformações e grandes, radicais mudanças nesta vida, Pai, para que nós possamos viver como servos verdadeiros do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a honra, recebe a glória, recebe todo o louvor que pertencem somente ao Senhor. Nós entregamos agora esses que estão nos vendo, nos ouvindo agora, os que irão acompanhar os vídeos posteriormente, para que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um neste momento. Que hoje seja um dia marcado para eles, o dia que o Senhor fez para transformar estas vidas nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos e nós entregamos agora cada vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados. Algumas pessoas que entraram por aqui, eu quero dar as boas-vindas para elas. Pastor José Walter, nosso amigão, logo mais estaremos juntos. Alessandro Gabriel, bom dia, meus irmãos, Deus abençoe. Nossa amada irmã Cleide, Deus abençoe, Cleide, sua vida. Irmão Ivaldo. Maria de Lourdes Santos Oliveira, bom dia, minha querida, mais tarde. Maria José Rodrigues, bom dia, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. Enéas, mais tarde também, né? Enéas, Deus abençoe sua vida, da Aline, nos encontramos depois, mais tarde. Marli Santana, esposa do nosso amado colega, nossas ex-ovelhas lá no passado, né? Nos anos 80 ainda. Marli Santana, Elia Mara Teixeira, Deus abençoe sua vida grandemente. Sara de Souza, Sara, Deus abençoe sua vida e toda a sua família também, graça e paz, minha querida irmã. Muito bem, algumas pessoas que eu consegui visualizá-las, algumas entraram e não apareceu aqui para mim, que estavam participando, mas as que apareceram eu faço questão de destacá-las, né? Meus queridos, deixe-me só informar algumas coisas para vocês que eu preciso fazer isso antes de nós terminarmos. Primeira delas, pedir aos irmãos, continue orando em favor da nossa irmã Leda. A Leda ainda está no hospital ainda, tá? Ela está aguardando ainda hoje os médicos passarem, fazer uma avaliação para saberem se vai ser possível ela voltar para casa ou se vai ter que tomar mais sangue ainda. Vai depender do resultado que apresentarem os exames de hoje, tá bom? Então continue orando por ela. Ela está recuperando bem. Conversei com a Débora agora há pouco e ela informou que ela já está bem, mais disposta, e esperamos em Deus que ela possa ser liberada, não é? Mas liberada com a restauração, a recuperação completa daquele problema que ela enfrentou, né? Então, orem por ela para Deus dar essa restauração da saúde dela, né? Lembrando aos irmãos que hoje à noite
nós teremos a nossa primeira reunião presencial depois de 6 meses, né, parados. A gente vai começar às 19 horas. Essa reunião não passa de 19h50 até 20 horas, não podemos ultrapassar de 50 minutos, é 1 hora no máximo, ideal 50 minutos. Nesse encontro nós teremos também a celebração da Ceia do Senhor. Está tudo sendo feito dentro de várias técnicas de segurança, né, para não haver qualquer tipo de contato pessoal com o pão ou o cálice. Então fique tranquilo quanto a isto. Outra coisa também, lembrando que os banheiros não poderão ser utilizados e nem o bebedouro. A utilização das pias dos lavatórios, sim, nós vamos liberar um dos lavatórios para que todos possam usar. Então é importante você saber disto. Se você precisa se hidratar durante esse período, você deve trazer com você uma garrafinha com água, tá bom? Outra coisa também, é obrigatório o uso de máscaras durante todo o tempo que estiver aqui dentro da igreja, todo o tempo. Não se pode tirar a máscara em momento algum sequer. Tão logo termine, todos devem sair mais rapidamente, não ficar aqui dentro do templo. Quiserem conversar, converse na parte externa, porque é área aberta, mas sempre conversando, mantendo o distanciamento, sem toques, nenhum tipo de toques, abraços, nenhum, infelizmente, né? Isso é talvez um fator mais difícil para nós, né? De reunir e não poder ter nenhum tipo de contato físico assim com as pessoas, né? Porque nós somos tão apegados a isso, né? Então nós precisamos ter essas medidas de segurança. Aqueles que se inscreveram, a lista de presença já está completa para hoje à noite. Então, quem desejar participar agora vai ter que ser domingo que vem. A de hoje já está fechada. E também lembrando que vocês precisam ajudar a cooperar quanto a isso, porque às vezes a pessoa dá o nome dela e quer trazer mais 1 ou 2 pessoas com ela, e não podemos, porque nós não podemos extrapolar o limite de 30% que nós podemos colocar aqui, incluindo esse 30% o pessoal também do louvor, né? Então eu preciso que vocês ajudem quanto a isso. Só venham mesmo os que estão inscritos para participar. Como nós fazemos sempre, nós teremos a transmissão online, 19 horas, a gente começa o culto aqui, transmitindo aqui da igreja. Se você não vem, então você pode na sua casa participar da ceia, providencia o pão, providencia aí o suco, deixa pronto, e dentro do horário do culto nós vamos ter também a ceia do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor online. Você vai participar da sua casa e teremos a celebração da ceia presencial com quem estiver aqui, tá bom? Então são algumas recomendações que nós precisamos passar para vocês, tá bom? Higienização com álcool em gel. Na chegada você vai ter um dispenser colocado ali, que nós recebemos de doação, né, da família Lemão Cosseta, para higienização ali, um dispenser com um pedal e tudo, para você não precisar encostar em nada naquele aparelho de álcool em gel. Então você vai usar o pé mesmo. Nós agradecemos a família que fez a doação, estará sendo utilizado então hoje à noite, e tem outros lugares para higienização também. Se você tiver gripado, sintoma de febre, alguma coisa nesse nível, então você não vem, mesmo que estiver inscrito, tá? Mesmo que estiver inscrito, não venha se tiver qualquer desses sintomas. Então nós temos que usar todas essas
esses meios de proteger vocês e, ao mesmo tempo, cumprir o que define o decreto que libera o uso da igreja, tá bom? Mas é isso, então nós estamos aqui passando para vocês as informações, lembrando aos irmãos membros da igreja a questão das suas entregas, dos seus dízimos, ofertas, que vierem hoje poderão fazê-lo no horário do culto, os que não fizeram, que não vierem, façam uso de outros meios para fazê-lo. Um grande abraço para vocês, muito bom estarmos juntos nesta manhã. Espero vocês inscritos para hoje à noite, os demais espero online, e que juntos vamos caminhando, vamos vencendo dia após dia, um passo de cada vez. Nós vamos vencendo e juntos chegaremos lá. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família grandemente, que você possa realmente ter um dia onde o nome de Jesus seja glorificado na sua vida a cada momento. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e te cubra das mais ricas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos.